Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos mais uma aula de Direito Constitucional, focado na primeira fase da OAB. Hoje, na aula 4, vamos ver um dos principais pontos de Direito Constitucional, que é direitos e deveres individuais e coletivos, especificamente o artigo 5º da Constituição. Ele é um artigo tão importante que vamos dividir em duas partes. A parte 1, que é essa aula, vai ser do inciso 1 ao inciso 40. Então, dentro desses incisos, vamos ver os que já foram cobrados pela banca nas últimas provas, então incisos importantes, e além deles, outros incisos que podem cair na sua prova. Então, primeiro vamos ver a teoria e depois vamos ver como vem sendo cobrado esse assunto pela banca. Então, vamos treinar questões sobre esses temas. E esse assunto é tão importante que toda a prova da OAB ele é cobrado de forma direta ou por questões de maneira indireta. E antes de começarmos o vídeo, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto cada vez trazer mais conteúdo para vocês que vão prestar a primeira fase da OAB. Vamos à aula. Então, artigo 5º. Vamos ver primeiro os incisos cobrados na prova até o inciso 40. Então, todos esses incisos que a gente vai ver agora já foram cobrados nas últimas provas. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, é direito que em uma internação coletiva, como um hospital, uma prisão, tenha a prestação de assistência religiosa. E a dica que eu dou desse inciso é que as questões tentam confundir, falando de como o Estado é laico, não poderia dar essas prestações religiosas. E errado. Justamente pelo Estado ser laico, é autorizado a prestação religiosa sem discriminação. Próximo. Inciso 11. Um dos principais do artigo 5º, muito cobrado na prova da OAB. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, em regra, só pode entrar na casa com o consentimento do morador. Salvo, agora vem as exceções, que não vai precisar do consentimento do morador. Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, independente do horário, para flagrante delito, desastre ou prestar socorro, pode sem consentimento do morador. Porém, por determinação judicial, somente durante o dia. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então aqui temos sobre reunião pacífica. Então, outro ponto muito importante aqui do artigo 5º. Reunião pacífica pode, desde que seja sem armas, em locais abertos, independentemente da autorização, porém precisa fazer um aviso prévio à autoridade competente. Então precisa avisar, mas autorização não. E lembrando que só vai ser proibido se já houver outra reunião anteriormente para o mesmo local, agendada. Então não pode uma reunião atrapalhar a outra. Se já tem uma agendada, a outra vai ter que escolher outra data. Então é o único caso que vai ser proibido, se já tem uma outra reunião. Se não, desde que seja pacífico e sem armas, não vai precisar de autorização, mas tem o requisito de prévio aviso. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, aqui, tanto a criação de associações quanto de cooperativas vão independer de autorização. Apenas vai ter que respeitar o regulamento da lei. Porém, a autorização não precisa. E é proibido a interferência do Estado no funcionamento dessas associações e cooperativas. Então, elas têm que ser independentes e não ter interferência estatal. Próximo inciso. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, aqui, um ponto importante sobre associações, o direito das associações, é que, para uma associação ser compulsoriamente dissolvida, é só com trânsito em julgado. Para dissolver uma associação, trânsito em julgado.
Porém, para suspender as atividades dessa associação, pode ser por decisão judicial. Então, suspender, decisão judicial. Porém, para ser dissolvida uma associação, precisa do trânsito em julgado. Continuando, ainda sobre os incisos que já foram cobrados nas últimas provas da OAB. Vamos lá. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Portanto, ninguém é obrigado a se associar. E, muito menos, permanecer associado. Isso é livre-arbítrio de todos, é um direito de todos de se associar ou não e permanecer ou não. Próximo inciso. 24. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Portanto, para o Estado desapropriar, precisa de uma justificativa, seja por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. E além dessa justificativa, desse argumento que é necessário, tem que ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, só assim vai poder ter uma desapropriação. Próximo inciso, 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O inciso 33 garante que as informações particulares, coletivas e gerais públicas sejam prestadas. E caso não seja prestada essa informação, o responsável vai sofrer pena de responsabilidade. Mas tem uma exceção. Apenas aquelas informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Essas relativas à segurança, elas são sigilosas. Porém, qualquer outra informação geral, coletiva, particular, de órgãos públicos, tem que ser informado. É um direito, está no artigo 33. Próximo inciso. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, então, de forma gratuita. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, aqui é o direito de petição, um direito garantido aqui pelo artigo 5º, inciso 34. E a linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Portanto, esse inciso, ele traz o direito, assegura que independentemente de pagamento de taxa, vai ter o direito de petição e o direito de certidões e repartições públicas. Próximo inciso, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, esse inciso garante o acesso à justiça. Então, a lei não pode excluir nenhuma apreciação de nenhuma causa do Poder Judiciário. Portanto, aqui eu deixo a dica daquelas situações que têm assuntos administrativos, que mesmo que num primeiro momento são analisados e decididos de forma administrativa nos órgãos públicos, isso não pode excluir que também posteriormente seja apreciado no Poder Judiciário. Continuando. Bom, agora que vimos o artigo 5º, incisos, que foram cobrados nas últimas provas, para encerrar a parte teórica, vamos ver incisos importantes até o inciso 40, que podem cair na sua prova. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, por mais que é livre a manifestação, é proibido o anonimato. Pegadinha de prova. Próximo. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, esse sigilo, essa inviolabilidade do sigilo, só vai poder ser quebrado no último caso por ordem judicial e apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, só tem essa exceção aí, em regra, todos têm direito ao sigilo dos seus dados, das suas correspondências, comunicações. Próximo inciso. 25.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, deixa uma observação aqui nesse inciso 25, que é diferente do que a gente acabou de ver sobre desapropriação. Aqui é quando tem um iminente perigo público e a autoridade precisa se utilizar de uma propriedade particular. Então a autoridade vai precisar, porque teve um alagamento, porque teve uma enchente, porque teve um desmoronamento, e ela vai precisar utilizar ali de forma, em razão do perigo, ela vai precisar usar uma propriedade particular. E nesse caso, a indenização vai ser depois dessa utilização dessa propriedade, e a indenização só vai ocorrer se houver dano. Se não houver dano, essa indenização não ocorre. Diferente lá da desapropriação, que há o direito da indenização e ela tem que ser prévia e paga em dinheiro. Próximo inciso, 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, os autores de inventos industriais possuem privilégios temporários. Toma cuidado aqui. A prova gosta de confundir e falar que esses privilégios são permanentes. E toma cuidado porque são temporários. E servem esses privilégios para tudo isso que eu mencionei. Criação industrial, propriedade de marcas, nomes de empresas e qualquer outro tipo de signo aí desses autores de inventos industriais. Continuando, próximo inciso, 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Portanto, o inciso 31, ele fala que os bens situados no Brasil, em regra, vão ser regulamentados pela lei brasileira, exceto se for mais favorável ao cônjuge ou filhos brasileiros a lei do país da pessoa que faleceu, da pessoa que morreu. Então, se o país A é mais favorável à lei de lá do que a lei brasileira, vai considerar a lei do país A. Porém, se a lei brasileira for mais favorável, for mais benéfica ao cônjuge ou filhos brasileiros, vai ter que ser utilizada a lei brasileira. Continuando, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo, que assim você ajuda esse projeto a cada vez trazer mais aulas e simulados para vocês que vão prestar a OAB. E me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas, informações para vocês que vão prestar a prova. E agora que estudamos a parte teórica, vamos treinar questões. Questões cobradas nas últimas provas da OAB. Vamos lá. FGV, questão 1. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios dos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência de João, devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite, quando João estaria dormindo, aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso narrado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. A inviolabilidade de domicílio, embora possa ser relativizada, em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do João sejam efetivadas durante o período noturno. Letra B. A incursão policial na residência de João se justificaria apenas em caso de flagrante delito, mas, inexistindo a situação em flagrância, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa é nulo. Errada a letra B. Não é a única justificativa o flagrante delito. Como vimos, prestação de socorro é um dos casos que pode. Então, errada a letra B. Letra C. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado pelas razões invocadas pelo delegado, de modo que a inviolabilidade de domicílio cede espaço à efetividade e à imperatividade dos atos
estatais. Errado. Letra C está errada. Como sabemos, não pode, nem por ordem judicial, busca e apreensão noturno. Como estudamos lá no artigo 5º, tem que ser diurno. Então, está errado a letra C. Letra D. A inviolabilidade de domicílio não é uma garantia absoluta e, estando a ordem expedida pelo juízo da 10ª Vara Criminal devidamente fundamentada, errado, não está devidamente fundamentado, letra D está errado. Então, a nossa resposta é mesmo letra A. Está lá no artigo 5º, inciso 11. Então, inviolabilidade de domicílio é esse mandado de busca e apreensão, ele tem que ser feito no período diurno. Próxima questão, FGV, questão 2. O diretor da Unidade Prisional de Segurança Máxima ABC expede uma portaria vedando, no âmbito da referida entidade de internação coletiva, quaisquer práticas de cunho religioso direcionadas aos presos, apresentando como motivo para tal ato a necessidade de administração pública ser laica. Já conversei na aula de hoje sobre isso, essa justificativa que a questão tenta trazer para te confundir. A partir da situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o preâmbulo da Constituição da República de 1988 faz expressa menção à proteção de Deus. Errado já esse início, o preâmbulo da Constituição ele não é considerado como norma constitucional, então ele não é parâmetro normativo. Então, não pode ter como justificativo o preâmbulo da Constituição. Letra B. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira, a qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las ou firmar qualquer espécie de colaboração de interesse público. A letra B, a primeira parte está certa. Realmente, os entes federados, eles não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, nem subvencioná-los. Porém, ele pode sim fazer colaborações de interesse público. Então, uma coisa é não poder estabelecer, subvencionar, bancar uma religião, bancar uma igreja, porém, fazer atitudes para colaboração com interesse público pode sim. Então, essa justificativa da letra B está errada. Letra C. A Constituição da República de 1988 dispõe que, nos termos da lei, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de modo que a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental dos internos. Perfeito! É isso, letra C é a nossa resposta, como já vimos, artigo 5º, inciso 7 da Constituição. E vamos ao erro da D. Inexiste incompatibilidade entre a portaria e a Constituição, uma vez que a liberdade religiosa apenas se apresenta no ensino confessional ministrado em caráter facultativo nos estabelecimentos públicos e privados de ensino. Errado, totalmente equivocada a letra D. Então, nossa resposta é letra C. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, um tema muito importante para a sua prova. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês e até o próximo vídeo, estudantes!